E aí você falou do projeto de 98, que deu certíssimo, um dos raríssimos projetos centenários que deram certo no Brasil, mas o Vasco perdeu justamente Edmundo e Evair, né? Você falou aí da dupla aí campeã, eles saíram. E chegaram Donizete e Luizão, né? E deu certíssimo, podia ter dado errado, mas encaixou muito bem, apesar de que o começo da Libertadores de vocês, 98, foi bem complicado, vocês perderam 2 jogos, empataram no terceiro. Como é que foi vocês estarem sempre ali meio capengando, mas não caindo? O Vasco estava na beira do precipício da Libertadores, mas não caía do precipício. Como é que foi esse começo da Libertadores aí para vocês seguirem vivos, né? Foi difícil o começo, porque os times são bons, né? A gente conversou depois sobre isso, né? A gente sempre tinha uma reunião depois dos jogos. A gente não vinha fazendo assim jogos ruins, né? Só que no detalhe os caras iam lá e faziam um gol. E por esse equilíbrio, né? Por essa assim, por serem equipes boas, então a gente não poderia dar chance, né? E então não houve assim um momento que tu dissesse assim, o time está jogando mal. Não estava jogando mal. Porém, faltava alguma coisa, né? Então a gente tinha que conversar para acertar. Aí quando nós empatamos o jogo contra o América do México, foi 1-1, né? Ali a gente voltou, né, a ter chance de poder chegar à classificação. Aí voltamos para o Brasil, aí tivemos uma conversa, tudo. E aí o Lopes colocou para nós que como é que ele gostaria que a equipe jogasse. A gente entendeu, né, que a gente tinha que jogar daquela forma. Nós tínhamos que mudar e fazer os adversários, eles tinham que sentir tudo aquilo que nós sentimos quando nós jogamos lá fora. Ou seja, pressão da torcida e pressão dentro do campo. Dentro do campo a gente tinha que pressionar. Não podia deixar o adversário jogar. Eles tinham que entender que ali eles iam ter dificuldade. E foi o que a gente fez. A gente foi para cima. Enquanto não saísse o gol, a gente não parava. A gente ficava abafando, abafando. Ou se passasse a bola, o cara ficava, não tinha jeito. Alguma coisa a gente tinha que fazer. Mas não precisou. A gente nunca foi assim um time violento. Sempre teve assim organização e a gente conseguia tomar a bola na pressão e aí já articulava já rapidamente para fazer o gol e conseguimos a classificação jogando assim, né? E aí veio depois a fase do mata-mata e nós pegamos todos os ex-campeões, né? Foi incrível, né? Todos os times que tinham sido ex-campeões antes, né, assim, logo em seguida da gente, a gente pegamos o Grêmio, pegamos o Cruzeiro e pegamos o River, né? O River foi um jogo incrível, né? Foi um jogo, talvez um dos jogos assim, mais difíceis, né, que eu tenha feito como profissional, né? Em termos de pressão, sufoco e qualidade do adversário, ter um time bom, né? E raçudo, e a gente teve que igualar, né? Temos que igualar, porque senão não conseguia chegar. Então foi ali uma parada dura que a gente teve e as coisas acabaram dando certo, né? A gente tomou, no início não, né? Porque a gente tomou um gol logo no começo, né? Gol de falta, o Sorin fez o gol e, e a gente conversou ali rapidamente e disse, ó, não podemos mais tomar gol. Tomar mais um, acabou. Já era, não tem mais o que fazer. Aí já pode esquecer. E aí a gente teve que ter cuidado, né? Mas mesmo assim sofremos bastante. E no segundo tempo, quando a gente não conseguia mais chegar no ataque, né? O Donizete já não estava conseguindo mais aquelas jogadas rápidas, nem o Luizão. Aí o Lopes botou o Wagner, entrou muito bem no jogo, e o Juninho, pernambucano, que vinha de lesão, tinha sido operado, operou o pulso, e voltou naquele jogo praticamente. E aí eles entraram, sangue novo, aquela coisa toda, o Wagner sofreu a falta, a intermediária ali, mais ou menos, e o Juninho bateu, né? E quando bateu, aí foi a hora que a gente respirou um pouco, né? Disse, meu Deus do céu. Não, ainda teve mais sufoco, ainda teve mais, acho que uns 10 minutos, a gente ainda teve que aguentar os caras vindo para cima da gente, né? Mas aí a gente conseguiu suportar bem. Aí depois foi a final, né? Pois é, até falar contigo. O caminho do Vasco talvez tenha sido mais difícil de um time brasileiro que ganhou a Libertadores, porque no grupo vocês pegaram o Grêmio, você classificou os dois brasileiros, né? Você foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, que foi como o Grêmio pegou a vaga, e campeão brasileiro pelo Vasco. E os dois mexicanos, o Chivas e o América. E depois, como você falou, os 3 últimos campeões, né? Mas na final foi o Barcelona de Guayaquil, o de menos nome de todos.
Eu me lembro que tinha vários amigos vascaínos, eles a gente já ganhou Libertadores, cara, afinal Libertadores é outra história. Como é que vocês fizeram pra segurar essa onda? Porque a torcida se viu, pô, Vasco vai ser campeão, mas na hora do vamos ver tem que jogar em campo e desempenhar. Como é que vocês conseguiram segurar a onda da torcida nessa hora? Que devia estar mega eufórica, né? A torcida é normal, né? Ela estava muito contente, né? E é normal isso aí. Só que a gente tinha uma missão, né? A nossa missão não tinha ainda sido cumprida, né? Faltavam 2 jogos. E a gente sabia que se a gente perdesse o Barcelona de Guayaquil, ia ser uma grande decepção. E nada daquilo que a gente fez teria valido a pena. A gente ia praticamente assim botar tudo a perder. Uma campanha tão difícil, uma campanha complicada, começo difícil. Depois que o Donizete e o Luizão começaram a fazer gols, o nosso time aí desandou a jogar bem e a fazer gols. Então, tudo isso aconteceu porque a gente levou a sério, né? A gente em momento algum a gente relaxou e brincou. E não seria ali naquele momento que a gente ia... Porque o Barcelona de Guayaquil, ele pode não ter, talvez, assim, não ser um time tão conhecido quanto os outros, mas ele é um time competitivo. Ele tinha vários jogadores de qualidade, é um time que ali, que chegou até ali, porque tinha valor. Então, quem poderia dizer que eles não teriam chance de ganhar? Claro que eles poderiam ter ganho. Só que a gente levou a sério. No primeiro jogo, nós conseguimos fazer um bom placar, 2-0. É um placar assim que eu entendo como um placar e ele te deixa numa boa situação, porque não te relaxa, não é aquele que faz 3-0, 4-0. 2-0 é um bom resultado. E se tu faz 1-0 só, o adversário ainda fica com aquele negócio. Mas 2-0 cria uma certa dificuldade para o adversário, porque ele tem que fazer 2 gols e ainda o terceiro. E nosso time, ele tinha um contra-ataque muito forte. Era uma das armas do nosso time era o contra-ataque, porque tinha jogadores que tinham essa qualidade do passe, né? O Juninho, o Pedrinho, o Ramon, o próprio Wagner, quando jogava de meia, mas ele vinha jogando como lateral, e o Donizete, né? E junto com o Luizão, eles atropelavam, né? Se o zagueiro não cuidasse, derrubava o zagueiro. Né? Muita força, muita velocidade. E foi isso que aconteceu. O Juninho meteu aquela bola para o Donizete, e o Donizete, quando o cara olhou, já era. Estava para fazer o gol já. E o primeiro gol do Luizão também foi um passe do Juninho, acho, né? Acho que os dois gols foram o passe do Juninho. Não tenho certeza agora. Então, era um time que se defendia bem, o nosso time. Tinham jogadores muito fortes na marcação, Luizinho, Nasa, né, a própria defesa. E os atacantes ajudavam também. O Donizete e o Luizão ajudavam muito. O Juninho também, ele se transformou bastante, né, durante esse meu começo no Vasco. Né? Começo não, nesses 2 anos, né, eu estava no Vasco. O Juninho era muito antes um jogador assim mais de armação, um jogador mais leve, e com o tempo ele começou a se tornar um jogador de meio de campo, mais um jogador realmente de brigar, de lutar, de dividir bola, de ganhar assim, as divididas, né? E entendeu, né, que ele tinha que, para poder jogar num nível alto, ele tinha que ter essa atitude. Então, eu acho que foi um dos grandes assim méritos, né, do Juninho e do próprio Antônio Lopes, né? Transformar o Juninho num jogador mais assim, dizer, de imposição, né? Um jogador que não tinha só a qualidade técnica, mas também ele era um jogador que tinha aquela força para tentar roubar a bola, para recompor no meio de campo, né? Então se tornou um jogador mais agressivo.